Irmãos, é maravilhoso a gente saber o que Deus quer, sim ou não? Mas melhor do que saber o que Deus quer, também é saber o que Deus não quer. E hoje eu quero falar com você sobre aquilo que Deus não quer. O que Deus não quer. E a partir disso, esses princípios estão na palavra, a gente consegue enxergar de maneira clara. Porque eu creio e também concordo com você que nós precisamos saber, existem realidades que são vividas de maneira específicas, existem realidades que Deus tem para a vida do Gui, que são específicas, daquilo que Deus quer para a vida dele, assim como Deus quer para a minha vida. Mas existem realidades que Deus não quer para todo mundo. Vocês estão comigo nessa manhã? E a gente vai olhar na palavra. Eu quero nesses próximos poucos minutos que eu tenho, que você fique com a sua atenção aqui, não se perca nisso, mas eu queria muito que você abrisse seus ouvidos para ouvir e os seus olhos para ver aquilo que a palavra fala a respeito daquilo que Deus não quer. O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 8. A partir do verso 8. 1 Samuel 13, a partir do verso 8. A palavra traz a história para mim e para você do rei Saul. E a palavra vem dizer para mim e para você, Saul tinha 30 anos quando se tornou rei, e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel, e mandou o restante dos homens para... Oh, I'm so sorry. Capítulo 13, né? Sorry. Agora eu peguei onde estava. Sorry. Estava no capítulo 15 aberto, na Bíblia e no 13 no iPad. Estava dando ruim aqui a hora que eu olhei para a Bíblia. Sorry, gente. Foi de novo, tá? Capítulo 13. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá. Você está procurando o nome para o seu filho? Nomes maravilhosos aqui, interessantíssimos para você colocar. Na terra de Benjamim. E a palavra fala para mim e para você, verso 3. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus! E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus, e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Misericórdia. Então os soldados de Israel foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. E agora olha o que acontece, para você poder entender melhor. Lembra de Saul? Quem lembra de Saul? Isso, primeiro rei de Israel. E aí a palavra vem trazer a realidade para mim e para você, que Saul então agora se levanta junto com o seu filho, e acontece tudo aquilo que aconteceu, e vai e domina, mas ele pega 3.000 soldados, 2 com ele e 1.000 com seu filho. Mas o filho dele então ataca e agora começa uma confusão. Mas agora os filisteus começam a resposta àquilo que o reino de Israel tinha feito. Olha isso. Verso 6. Os filisteus reuniram um exército de 3.000. 3.000, misericórdia, gente. 3.000 carros de guerra e 6.000 cavaleiros. Quantas pessoas? Eu não sou muito bom de matemática, mas só pelo pouco que eu tenho aqui, eu estou falando de 9.000, amém, gente? E tantos guerreiros como os grãos da areia na praia. Acamparam em Micmas, ao leste de Bet-Avém. Os homens de Israel se viram em apuros e estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo. Tentaram se esconder em cavernas, matagais, entre rochas, em buracos e cisternas. Verso 7. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Verso 8. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele temiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias. Olha esse detalhe. Conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. A palavra vem falar para mim e para você no verso 10. Nesse exato instante, imagina só, gente, está lá Saul oferecendo sacrifício, fazendo holocausto, tudo aquilo que ele achava que estava fazendo. Nesse exato instante, a palavra fala no verso 10, em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi e saiu para encontrá-lo e cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Existem algumas realidades na palavra, e a primeira realidade que eu quero trazer para você aqui, que Deus não quer, e hoje eu falo com você o que Deus não quer. Fala comigo, o que Deus não quer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: o que Deus não quer. A primeira realidade é a nossa ajuda.
Ah, não, você não pegou comigo. O que Deus não quer, irmão, é a sua ajuda. Deus não quer a sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Mas sabe qual que é a verdade? Hoje é domingo, gente, amém? Dia de pregar a Bíblia, aleluia. Todo dia a gente pregar a Bíblia, mas domingo eu preciso pregar a mensagem para você sair daqui lembrando dessa mensagem a semana inteira. A primeira realidade que Deus não quer, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, sim ou não? Para algumas realidades Ele nos dá a oportunidade de ser coparticipantes do reino de Deus, para que nós possamos ter o privilégio. Por isso que quando a gente está aqui na igreja, a gente precisa lembrar que o que a gente faz, a gente canta, a gente prega, a gente recepciona, independente daquilo que você está fazendo, é um privilégio, porque Deus não precisaria de nada disso, porque Ele não precisa da sua ajuda. Agora o problema é que a gente acha que depois que Deus libera uma palavra, depois que Deus libera uma promessa, tem alguém que já recebeu uma palavra, uma promessa de Deus aqui, irmão? Eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida, sabe o que eu fiz? Deus, calma aí, as coisas não estão acontecendo, deixa eu te ajudar. Se você riu é porque talvez, algum dia da sua vida você tomou essa... Mas é óbvio que a palavra fala para mim e para você, Deus não quer, o que, pastor? A minha ajuda. Deus não quer a minha ajuda. Saul, por se ver nesse momento, e às vezes são coisas legítimas, gente. Imagina só, o cara que está com 3.000 soldados, tem 9.000 do lado de fora. Eu não sou bom de matemática, mas no mínimo é 2 para cada, cara. No UFC, quando a gente está ali assistindo, um já dá trabalho, imagina 2. Era 2 para cada um. Isso se o cara tivesse com uma boa vontade, com vontade de lutar. Se o cara tivesse comido, um negócio mais pesado, ia dar dor de barriga, esquece, e perdemos a luta. Mas Saul se vê nessa situação, meu Deus. E muitas vezes a gente se vê nessa situação. Eu não sei você, irmão, mas normalmente a gente gosta de dar uma ajuda para o propósito e para a promessa de Deus na nossa vida quando as coisas não estão bem. Quando nada está do jeito que a gente esperava, fala assim, não, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa errada. Calma aí que eu vou te ajudar. Calma aí que eu vou fazer do meu jeito. Calma aí que eu agora assumo as rédeas. Mas se você continua lendo o que a palavra fala, olha isso. Samuel responde, o que você fez, Saul? Saul respondeu, gente, eu estou lendo na versão NVT, porque essa versão me chamou demais a atenção no que ele fala. Saul respondeu, viu que os meus homens estavam debandando, e o que o Senhor, ou seja, Senhor no minúsculo, ele estava falando de Samuel, e que o Senhor não chegou. Olha o que ele continua dizendo, no prazo que havia prometido. Além de falar que a culpa era de Samuel, tentando jogar a culpa para ele, estava falando que a responsabilidade dele ter feito era ele, né? Agora olha só o que ele fala. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Verso 12. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. Eu não pedi ajuda ao Senhor, maiúsculo, ou seja, a Deus. O problema é que a gente quer ajudar a Deus, mas a gente não está disposto a dobrar os nossos joelhos e falar assim, Deus, eu preciso de ajuda. Hoje eu falo com você o que Deus não precisa. Eu falo que Deus não precisa. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. A gente fica na expectativa. E se você olha o que está acontecendo com Saul, Saul estava preocupado com o que os outros estavam pensando, sim ou não, gente? Ele começa a ver o soldado indo embora, ele começa a bater um desespero nele, ele fala assim, meu Deus, o que os outros estão pensando? O que os outros vão fazer? Meu Deus, eu sou o rei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eles têm uma expectativa em mim. O nosso problema é que a gente precisa crer e viver essa realidade. A expectativa dos outros sobre você não determina o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você não entendeu, não. A expectativa que os outros têm em você não vai determinar se Deus vai cumprir o propósito na sua vida ou não. Mas a gente fica tão preso à expectativa. Cara, o que será que eles estão esperando de mim? Irmãos, é claro que eu venho com expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Mas imagina que todas as vezes que eu fosse pregar, eu tivesse a expectativa do que vocês esperam de mim.
ou do que vocês esperam da igreja, ou ministério de louvor, do que vocês esperam deles. Ei, a nossa expectativa não pode estar em pessoas, em coisas, em realidades. A nossa expectativa tem que estar em Deus, porque quando nós temos a nossa expectativa voltada para aquilo que os outros têm a respeito de que nós somos ou estamos fazendo, nós achamos por algum momento que Deus vai deixar de cumprir a sua palavra. Samuel falou para ele: ei, espera que eu vou chegar. Você tem noção que um profeta estava indo para o campo de batalha? Gente, você não está entendendo o que eu estou falando para você. Realidades que talvez muitos de nós, até mesmo Saul, tentou resolver na força do braço. Deus ia resolver na força do próprio Espírito Santo. Tem coisas, por que Deus não quer a sua ajuda? Porque tem coisas que no espiritual, Deus vai resolver no espiritual, irmão. Essa batalha não era de Saul. Muitas vezes tem lutas que não são suas. Mas a gente faz o quê? Peraí, Deus, deixa eu te ajudar rapidinho. Ele começa a fazer realidades que não estavam sob encargo de Saul. Agora, olha o que o próprio Samuel responde a Saul. Verso 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se tivesse obedecido. Ah, meu Deus, se tivesse obedecido. Ah, se eu tivesse obedecido. Ah, se eu tivesse feito aquilo que Deus pediu para mim. Eu não sei você, irmão, mas depois que a gente faz algumas tentando ajudar a Deus, a gente fala assim: ah, se eu não tivesse feito. Ah, se eu tivesse obedecido, né? Todo mundo aqui é filho, você já deve, se você não foi criado pelos seus pais, algum responsável foi responsável por você. E falava assim: não faz. Aí você ia lá e fazia o quê? E fazia. Ah, se eu tivesse feito o que meu pai falou. Ah, se eu tivesse feito o que... Ah, se eu tivesse obedecido. Sabe por quê? Porque Deus não quer a sua ajuda, Ele quer a sua obediência. Você não pegou, não. Deus não quer. O que Deus não quer? Primeira resposta: Deus não quer a sua ajuda. O que Ele quer em troca disso? Ele quer a sua obediência. Deus não quer a sua ajuda para realizar aquilo que Ele declarou sobre a sua vida. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as palavras que foram liberadas da boca dEle. Ele precisa da sua obediência. E ele fala: ah, Samuel. Ah, Saul. Samuel fala: ah, Saul, se você tivesse obedecido. Ah, se você tivesse guardado. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Para sempre. Em outras palavras, Samuel estava falando para Saul: Deus não precisa da sua ajuda. Nessa manhã o Espírito Santo fala aos nossos corações: eu não preciso da sua ajuda. O que Deus não quer a sua ajuda, irmão. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É claro que eu acredito: ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer nada. Não, calma aí. Realidades que Deus já falou que você precisa fazer, você precisa fazer. Aquilo que Deus falou para você fazer, Deus não vai fazer por você. Talvez Deus já falou para você fazer e você está enrolando. Talvez, vou até virar de costas para você não achar que eu estou falando para você. Talvez Deus já mandou você servir, você está aí sentado no banco. Aleluia, fala a Deus. Mas a expectativa dos outros não determinam o cumprimento do propósito sobre a sua vida. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as promessas que Ele mesmo fez. Se Ele prometeu, a gente leu isso na última quinta-feira. A gente, por sinal, última quinta-feira, a gente estava com os pastores da Elevation Church, North Carolina. Pelo amor de Deus, Lagoinha, não perde essas oportunidades não, que Deus está dando para a gente. Deus está nos dando uma voz, eu posso ouvir um amém aqui? Deus está nos colocando em lugares para que nós possamos ser uma voz profética. Gente, você não tem noção não, eu levei os pastores da Elevation para fazer um ato profético no Central Park. Ah, dá licença, né? Não, pastor, porque, né? Não, eu falei assim, irmão, ele falou assim: pastor, você tem que ir porque você mora longe. Não, mas eu preciso te levar para o hotel porque eu vou ali fazer um ato profético. Ele olhou para mim e falou assim: agora? 10h30? Eu falei assim: agora, irmão. Ele olhou: vamos junto. Eu falei assim: quê? Oh my God! Let's do that, man. Cara, botei eles no carro e a gente lá derramando azeite lá, declarando, sabe fazendo o quê? Não ajudando a Deus, mas obedecendo aquilo que Ele tinha falado. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Pare de querer fazer coisas que Deus não mandou fazer e comece a fazer coisas que Deus já mandou você fazer. Deus não quer a sua ajuda, Deus quer a sua obediência. Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não quer a sua ajuda, Ele quer a sua obediência.
E isso é tão forte porque isso foi no capítulo 13 de Samuel, de 1 Samuel. No capítulo 15, parece que Saul não tinha aprendido ainda, porque a gente é meio teimosinho, né, gente? Aleluia. Mas no capítulo 15, Saul faz uma burrada ainda maior. E aí vem um famoso texto que eu e você conhecemos, 1 Samuel 15, 22, 1 Samuel 15, 22. Passa aí 2 folhinhas para frente, você já vai estar no texto. 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e em sacrifícios? Quanto em que se obedece a sua palavra, obediência é melhor do que sacrifício. Em outras versões vai aparecer para mim e para você: obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor do que você fazer alguma coisa para Deus é você obedecer a instrução e o mandamento que Ele já deu para você. Melhor do que você querer ajudar a Deus com suas escolhas, decisões super geniais, suas ideias maravilhosas, que a gente às vezes tem umas ideias brilhantes. Já sei o que está faltando para Deus fazer o propósito na minha vida. Deixa eu ajudar a Deus. Deus não quer a sua ajuda. Fala comigo: Deus não quer a minha ajuda. Olha para a pessoa que está do seu lado, para ela não se sentir assim também, tão assim, fala assim: Deus não quer a sua ajuda. Vocês estão comigo nessa manhã? Hoje eu falo com vocês sobre o que Deus não quer. A primeira realidade é que Deus não quer a nossa ajuda, mas a segunda realidade, essa aqui para mim, eu já li esse texto algumas vezes essa semana, e toda vez eu olhei para a ação e falei assim: cara, você já viu isso aqui? Aí no outro dia eu falei assim: eu estava lendo de novo esse texto. Cara, não é possível isso. Abre aí comigo o livro de Jonas. Jonas, capítulo 3 e capítulo 4. Pastor, eu nem sei onde é Jonas. É tão pequeno, irmão, que a gente vai ler 2 capítulos na pregação. Meu Deus do céu, aleluia. Mas primeiro, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, verso 1, a palavra fala para mim e para você. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Espera aí, pastor. Então Deus já tinha falado com ele antes? Sim, se você ler Jonas 1 e 2, o que acontece? Deus chega para Jonas e fala para ele assim: Jonas, vai para Nínive. Libera a minha palavra sobre aquele povo. O capítulo 1 e capítulo 2. O que acontece? Vou resumir aqui o 1 e o 2 para a gente ir para o 3. Com certeza, né? Que você já sabe da história. Se você fez escola bíblica dominical, o que acontece com Jonas? Ele não faz o que Deus pede. Ele não obedece a palavra. Assim como Saul. Assim como eu e você. Ele desobedece e ele foge. E nessa fugida, nessa ideia maravilhosa de Jonas, tentar fugir do propósito de Deus, e talvez você nessa manhã chegou aqui fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Mas nessa manhã eu creio mesmo que o Senhor está te chacoalhando, irmão. E a palavra fala que Jonas então tenta e compra passagem, e pega o primeiro barco que ele acha: me tira daqui. Ele entra no barco e começa a dar tudo errado. Irmão, resumindo a conversa, pega um Jonas e ele fala assim: o problema sou eu. Porque quando a gente está errado, a gente sabe que a gente está errado. A gente não escuta um amém agora, porque, né? Quando a gente está errado, a gente sabe que a gente está errado. Ele fala assim: sou eu o problema. Eles jogam Jonas. A palavra fala que um grande peixe, outros historiadores vão falar que é uma baleia. Irmão, se era uma baleia, se era um peixe, eu não estava lá, mas uma realidade é certa. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Depois disso, Jonas é expelido para fora, porque o Senhor dá uma ordem a ele. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Verso 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Não sei porquê, né, gente? Dessa vez ele foi. Agora presta atenção nesse detalhe. São palavras-chave para esse texto. Era uma cidade muito grande, sendo necessários quantos dias? 3 dias. Fala comigo: 3 dias. 3 dias para percorrê-la. Agora olha o verso 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Irmão, olha aqui para mim. Meia obediência continua sendo desobediência. Quantos dias ele precisava para poder passar? Quantos dias ele foi? Pastor, por quê? Calma que a gente vai chegar lá. Continua lendo. Percorreu um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruído. Fica imaginando Jonas falando assim: ei, daqui a 40 dias, isso aqui vai para baixo. Acabou. Deus está furioso. É isso aí. Continua lendo. Os ninivitas creram em Deus, aleluia. Proclamaram um jejum, e todos eles é todos eles mesmo, amém, gente? Todos eles
do maior ao menor, vestiram-se com um pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. Meu Deus, olha quão forte isso foi. Tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E então fez uma proclamação sobre Nínive. Uma cidade foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Você está comigo nessa manhã? Por decreto do rei e dos seus nobres. Olha o que ele fala. Não é permitido que nenhum homem, um animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa ou comer alguma coisa. Nem lhes deem de comer nem de beber. Cubram-se de saco de pano, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Glória a Deus, aleluia, amém, gente? Deus liberou uma palavra, o povo foi transformado, a realidade aconteceu e tudo isso. Mas vamos continuar lendo Jonas 4. Essa história é muito engraçada. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Como assim, irmão? Como assim, irmão? Descontente com o quê? A palavra foi liberada. Na nossa cabeça, o que a gente precisa entender? Se Deus liberou uma palavra, eu fui um instrumento e Deus agora fez a sua obra, o que a gente faz? A gente celebra, glória a Deus, aleluia. Não, mas Jonas não ficou feliz com isso. Jonas não ficou feliz porque essa cidade foi poupada. Vamos continuar lendo. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava lá na minha terra. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor e leal, e que prometestes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu me imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu fico imaginando Deus lá no trono de glória, olhando para Jonas, tipo assim, já acabou? E aí, Jonas? Acabou o show? Chega! Que isso? Parecendo aquelas crianças no supermercado. Quem que é o pai? Sou eu. Deus olhando para Jonas, tipo, e aí, parça? A palavra foi minha. O povo foi alcançado, foi transformado, se arrependeram dos seus maus caminhos, a cidade foi completamente transformada pela glória de Deus. E Jonas fica furioso, sabe por quê, irmão? Porque o povo de Nínive era inimigo do povo de Israel. Não era um povo que eles andavam junto. Jonas queria ver, era o juízo de Deus sobre eles. Não, eu quero pau quebrando, pastor. Eu quero que Deus abençoe. Deus abençoe nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer o que a gente acha. Mas a primeira realidade que eu falei para você é que Deus não quer o quê? A primeira coisa, Deus não quer a sua ajuda. A segunda realidade, Deus não quer a sua opinião. Não, porque eu acho, Deus, que você deveria matar esse povo. É porque eu acho, Deus. É porque eu acho, Deus. Irmão, Deus não quer saber o que você acha. Deus não quer a sua opinião, Deus quer a sua fidelidade. Vou falar de novo para você que eu acho que você não pegou. Deus não quer a sua opinião, aquilo que você acha, aquilo que você crê que é verdade, aquilo que você crê que é certo. Deus quer a sua fidelidade em cumprir aquilo que Ele te deu como missão. Foi isso que Deus deu para Jonas. Ei, essa é a missão, essa é a verdade, é isso que eu vou fazer no meio desse povo. Jonas fala, eu acho que o senhor está meio errado aí, o povo é meio torto. Deus vai, a graça alcança. E Jonas falou que Deus tira a minha vida, é melhor que o senhor tire a minha vida. Olha a resposta de Deus para ele. Continua lendo em nome de Jesus, vamos ler a Bíblia. O Senhor lhe perguntou: você tem alguma razão para toda essa fúria? Em outras palavras, está bravo por quê? Jonas saiu e sentou-se em um lugar ao leste da cidade. Ali construiu um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda estava na esperança que Deus ia descer com fogo na cidade. Todo mundo ia morrer, gente. Verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer. Olha isso aqui, como Deus é maravilhoso. Jonas em tudo isso, mas o que o Senhor fez? Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra para a sua cabeça e livrá-lo do calor. Olha que Deus bondoso e misericordioso sobre a vida de Jonas. O que deu grande alegria a Jonas. Aí Jonas ficou feliz. Verso 7. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou.
Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente. Não estou falando de alguém que fez, foi Deus que fez agora para mostrar para Jonas o que ele queria ensinar. Muitas vezes Deus, através de circunstâncias, quer ensinar algumas coisas para a gente, mas a gente quer entender o porquê e não o para quê de Deus. Deus queria mudar algo dentro do coração de Jonas. Deus queria mudar a opinião de Jonas. Continua lendo. Deus mandou um verme para atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Esse menino aqui não tinha muito amor à vida dele, né? Mas olha aqui o verso 10. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, em outra noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos animais. Não eu deveria ter grande pena dessa cidade? Tem realidades que você não está enxergando. Tem coisas que você deixa de enxergar, tem propósitos que você deixa de viver por causa da sua opinião. Não, eu acho, Deus, que a gente não deveria ter misericórdia desse povo. Ele fala assim: ei, calma aí. Ele fala assim: ei, só nessa cidade tem mais de 120 mil pessoas, Jonas. Talvez para muitos, eu já ouvi isso, irmão, agora eu vou começar a pregar. Até tomar uma água. Não, pastor, tinha que vir um fogo e descer sobre Nova York, matar todo mundo, e aí começar tudo de novo. Não, essa cidade não tem mais jeito. Não, pastor, porque isso aqui esquece, abandona. Não, isso aqui não vai não. Isso aqui não vai dar certo, pastor. Isso aqui... Ei, irmão, Deus não quer a sua opinião. Deus não quer a minha opinião. Deus, Ele quer a nossa fidelidade. Deus, Ele não quer o que você acha, Ele quer aquilo que Ele falou, que você seja um instrumento. Coloque o seu coração à disposição do Senhor. Fala assim: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não sei o para quê e nem o porquê, mas eu estou aqui disposto, disponível a obedecer e ser fiel a cada uma das palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida. Você está comigo nessa manhã, irmão? Deus não quer a sua ajuda, mas Deus também não quer a sua opinião. Deus, Ele quer a sua obediência, a sua fidelidade. Você está comigo aqui ainda? Prometo que eu estou acabando. Deus não quer, irmão, a nossa ajuda. Deus não quer, irmão, a nossa opinião. Hoje eu falo com você sobre coisas que Deus não quer. O que Deus não quer. Deus não quer a minha e a sua ajuda. Deus não quer a minha e a sua opinião. Mas tem algo mais interessante ainda. Se você está com a sua Bíblia aberta, agora vai lá para o Novo Testamento, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 21. Eu amo essa passagem. Você já conhece essa passagem. Só estou falando de coisa que você já ouviu aqui, irmão. Mateus 16, 21, a palavra fala que a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Irmão, presta atenção nisso aqui. Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas, sim ou não? Sim. Duas pessoas responderam. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas, sim ou não? Sim. Já falei, Deus não quer a nossa ajuda. Deus não quer a nossa opinião. Ele quer a nossa obediência e fidelidade, independente se a gente está entendendo a maneira que Ele está fazendo ou não. Jesus estava ensinando isso para os discípulos. Gente, eu preciso ir. Vou ser morto, assim como já foi prometido. Eu preciso fazer isso para que a promessa se cumpra. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Jesus foi obediente, irmão. Você tá comigo? Se a gente está aqui hoje, é porque Jesus, Ele decidiu obedecer. Mas aí Pedro, né, como muitos de nós, fala assim para Jesus. Então Pedro, verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, falou assim: Jesus, vem cá rapidinho. Começou a repreendê-lo. Começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor. Isso nunca acontecerá contigo. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e falando assim: quê? Não, Jesus, isso aqui é eu morrer? Não, vão te humilhar. Não, isso aqui não vai acontecer não, Jesus. Então Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus não quer o seu jeito. Primeira coisa, Deus não quer a sua ajuda. Deus não quer a sua opinião. Mas Deus também não quer o seu jeito. Jesus poderia fazer tudo o que ele fez de outro jeito, de outra maneira. Pedro tinha o seu jeito. O jeito é: não, Jesus, isso aqui não vai acontecer não. Dessa maneira, você vai ser entregue, vai ser morto. Para quê? Você não precisa, você é Deus. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Vamos lá, gente, eu não posso acreditar que eu estou pregando só para mim hoje, não. Às vezes a gente ora, Deus dá a palavra, Deus dá o direcionamento. Talvez você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Coisa certa do jeito errado é a coisa errada. Não tem um amém, cara. Sensacional isso. A coisa certa do jeito errado é a coisa errada. Talvez Deus falou para você que vai fazer, mas na sua ânsia de acontecer, no seu desejo de fazer, na sua gana, na sua vontade, pastor, I'm so excited. Vou fazer desse jeito. Está errado. Foi assim que Deus mandou você fazer? Já teve áreas da minha vida, irmão, tem coisas na minha vida que eu já tentei fazer do meu jeito. Quando eu cansei, Deus falou assim: cansou? Cansou? Então agora faz do meu jeito. Porque do meu jeito, por mais que seja mesmo tomar a sua cruz e me seguir, é leve e suave, porque o seu jugo eu tomei sobre mim. Às vezes você está se cansando para fazer coisas que Deus nunca pediu para você fazer do jeito que você está fazendo. Deus não quer do seu jeito. Deus olha para Pedro, Jesus olha para Pedro na representação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus, Pedro, você está pensando nas suas coisas, você está pensando nas coisas terrenas. Muitas vezes o nosso jeito não está sendo baseado naquilo que Deus tem, está sendo baseado nas coisas terrenas. Ele fala assim: ei, tire a sua cabeça daqui, ó Pedro, Neto, Lagoinha, Nova York, tira a sua cabeça daqui, você está fazendo do seu jeito que você está pensando aqui. Eu estou pensando lá em cima, do jeito que o meu pai deseja, do jeito que o pai deseja, do jeito que o pai quer. Não é do seu jeito, Pedro, vai ser do jeito que Deus falou que tinha que ser. João Batista, a mesma coisa. Não posso te batizar, não, meu filho, fica desse jeito, tem que ser assim. Continua lendo, olha o que a palavra fala para mim e para você. Se quiser ficar de pé para parecer que está acabando. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Verso 36. Mateus 26, verso 36. A palavra fala: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem comigo e vigiem. Ainda um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Irmão, qual foi a última vez que você fez essa oração para Deus? Deus, não seja como é que eu quero. Muitas vezes a gente está vindo para a igreja para falar para Deus assim: Ei Deus, take your notes, I'm gonna start my order now. Para você que não entendeu o inglês, eu vou traduzir para você. Deus, pega o seu caderninho e agora anota o que eu estou pedindo aí. No final eu te dou um tip de 10%. Jesus, ele fala assim: Pai, eu sei que vai doer, não está sendo fácil. A palavra fala que Jesus ficou profundamente angustiado. Mas o próprio Filho de Deus, Jesus, chega e fala assim: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que não seja feito do meu jeito, mas do seu. Quando eles chegam para prender Jesus, sabe o que ele fala? Por que vocês estão armados com toda essa guarda desse tamanho? Não era eu que estava todo dia no meio de vocês? Por que vocês estão vindo contra mim com lanças e espadas? A minha vida ninguém tira, eu mesmo entrego. A palavra continua dizendo
que ele chega no verso 39 e ele fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 40, depois voltou e os seus discípulos e encontrou-os dormindo, então não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez, orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Irmão, não tem problema você orar para Deus e falar assim: Deus, não está sendo fácil, Deus, eu não estou entendendo, Deus, eu não queria desse jeito. Ou você acha que às vezes o pastor não faz essa oração também não? Deus, é sério que tem que ser desse jeito? É desse jeito mesmo que tem que acontecer, Senhor? Eu tenho que passar por isso, mas eu sou pastor, eu tenho que passar por isso também, Deus. Não basta levar as mordidinhas de ovelha no calcanhar, não, pastor. Tem que levar uns negócios desses também, Deus. Tem que ser desse jeito. É dessa maneira, irmão. Jesus, ele se questiona. Ele vai diante do Pai e fala assim: Deus, está doendo. Se fosse depender da minha carne, não é isso. O Espírito está pronto, a carne está fraca e eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Mas que não seja feita da minha maneira, mas sim da sua maneira. Irmão, Deus não quer o seu jeito, Deus quer a sua renúncia.